Fala jovem menino, jovem menina, bom dia, boa tarde a você, ligado no Móvel RP, aqui na Jovem RP, tudo rimando. Eu sou Rafael Costa, essa é mais uma edição do programa que traz pessoas, grupos, coisas legais que acontecem em Ribeirão Pires e região. E hoje, nós temos sempre convidados especiais, hoje é mais um convidado especial, ele que é rapper, compositor, produtor. Hoje eu recebo aqui o Yagami Kenzo. Boa noite, Kenzo, tudo bem? Boa noite, tudo certo? Tudo bem, tudo bem. Eu conheço ele com o nome dele, é Raul o nome dele, então eu chamo ele de Raul, mas eu vou chamar ele de Kenzo, que é o nome artístico dele aqui. E ele faz muitas coisas, vai contar um pouquinho de tudo que ele faz pra gente, um pouquinho de tudo. Agora eu guardei isso de outro programa, agora eu vou contar um pouquinho de tudo que ele faz aqui. E além de produtor musical, de compositor, também ele já contou aqui que ele faz trabalho de design também, sim, né? E também trabalha aqui no estúdio também, auxiliando. Inclusive, a gente muito estranho estar desse outro lado pela primeira vez, mano. Agora é minha namorada que tá ali, Stephanie, um beijo, Stephanie. Mas é muito estranho não estar por trás das câmeras e sim na frente delas. É um pouco constrangedor, mano. Mas é sempre um desafio, não? Sempre bom exercitar, não é? Não, você sempre se vira, aí eu vou me virar também, mano. Boa, vai dar certo. Tudo bem, é isso aí. O Raul trabalha aqui no estúdio, né? Muito obrigado ao Márcio também, que nos cede também. Salve pro Márcio, salve pro Márcio. E deixa esse espaço muito legal pra gente poder fazer esses programas. E hoje ele vai contar um pouco da história dele, entendeu? Isso aí, tava guardando esse momento e chegou a hora. Por que tudo isso? Porque o Kenzo, que é ele tá lançando um novo EP, que se chama As Crônicas do Herói. Ele vai contar sobre isso também durante o nosso programa. Mas pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho de você, Kenzo. Pra quem não te conhece, pra quem já te conhece, mas não sabe, quem que é o Kenzo? Bom, é difícil dizer assim, mano. Eu sou uma pessoa comum, né, mano? Tipo, eu tô aí, trabalho no estúdio, tenho minha vida de fora a parte artística, né? Uhum. Mas quando se trata de música, quando se trata desse lado artístico, o Yagami Kenzo, ele é como se fosse uma persona que eu criei pra fazer meus trabalhos, né, mano? Tipo, lançar, produzir, escrever e tal. Mas é isso, tipo, eu sou uma pessoa que gosta muito de várias paradas, sempre gostei muito de herói, sempre gostei muito de quadrinho, de filmes, essas paradas. Sempre gostei muito de música também. Moro com a minha mãe, moro com a minha avó. E é isso, sou da cidade de Ribeirão Pires, nasci aqui, mas mudei pro interior quando era mais novinho. Morei lá alguns anos. E é isso, acho que no resumo é isso. Ah, legal. Você nasceu aqui em Ribeirão, certo. E aí você ficou aqui até qual idade antes de ir pro interior? Cara, eu fiquei aqui até os 6 anos de idade, eu morava ali no Valentina. Uhum. E aí eu morei lá até os 6 anos, e aí em 2011, no finalzinho de 2011, a gente foi fazer uma visita pra alguns parentes meus lá do interior. Uhum. E aí, do nada, a gente viu a oportunidade de morar numa casa lá, porque a casa que a gente morava aqui não era tão legal, a gente também tava passando por uns problemas. Uhum. E aí a minha mãe decidiu morar pra lá, tá ligado? Aí a gente foi, e é isso, a gente ficou 7 anos lá morando em São José do Rio Preto. Um salve pra minha cidade amada aí, certo? Uhum. Aí, São José do Rio Preto fica pro lado do Vale do Paraíba? Ou é pro outro lado? Não sei te explicar, não. Porque tem o São José São José dos Campos é pro lado de Aparecida, então é pro outro lado. Certo. São José do Rio Preto. Tudo bem. E como é que era lá? Cara, é quente, calor pra caramba, mano. Rio Preto é assim, mano, é uma cidade que eu gostei muito de morar e tenho um apreço até hoje, porque, sei lá, mano, eu sentia que as pessoas de lá eram muito, muito verdadeiras comigo, tá ligado? Eu sentia que o clima também acho que ajuda um pouco, né, mano? Você se sente mais feliz, eu pelo menos, né, me sinto mais feliz, mais ativo, assim, mais bem no sol, no calor e tal. Uhum. E, sei lá, mano, eu gostava muito de lá por conta disso, mas depois que a gente saiu, a gente morou aqui em Mauá também um tempo, moramos uns 4 anos lá em Mauá. E aí que eu voltei mesmo pra Ribeirão tem uns 3 anos. E aqui em Ribeirão, tipo, já é um contraponto, né? Porque aqui é um pouco frio, um pouco mais... Eu sinto também isso um pouco das pessoas, tá ligado? Então, sei lá, mano, eu acabo ficando um pouco mais fechado. Mas eu gostava muito de Rio Preto por conta disso, mano. Eu achava que lá era um lugar muito... Talvez tenha a ver também com minha pré-adolescência, né? A fase de infância, pré-adolescência. Sim. Talvez tenha um pouco a ver com isso. E guarda as lembranças, né? Legal. E lá, agora aproveitando perguntando da cidade, Rio Preto tem muita coisa pra fazer lá também? Cara, muita coisa pra fazer é uma palavra difícil. Tipo assim, ó, Rio Preto, cara, tem acho que 4 ou 5 shoppings, tá ligado? Então tem isso. Já tem alguma coisa. Já é alguma coisa. Comparado a Ribeirão. Mas assim, é que Rio Preto é a cidade grande do interior, tá ligado? Uhum. Tipo, ela é a cidade que, perto das outras, é a cidade de referência, tá ligado? Perto de Mirassol, Badibacite, enfim. Então, Rio Preto é uma cidade da hora, calorosa, tem bastante pessoa lá, tem realmente muita população. Eu não lembro exatamente o número, mas tem muita gente. Uhum. E é uma cidade bem grande, né, bem espaçosa. Mas assim, coisa pra fazer, pô, eu pelo menos, o que eu fazia mais era brincar mesmo, porque eu era criança, né, então era mais brincar na rua mesmo,
jogar bola, essas paradas. Quando eu ia sair, assim, no máximo eu ia, tipo, cinema, shopping. Tem a Represa, que é o parque municipal ali do centro na cidade, né? O coração da cidade ali. Ali tem o Júpiter, que é a pista de skate, onde os moleques andam de skate. Enfim, tem isso, mas tem outras coisas, né? Tem muito barzinho. Lá a cidade é muito forte o sertanejo, né? Então, toda a cidade do interior é muito forte, né? Então, tem muita parada de Vila Mix, essas paradas assim, tipo, de sertanejo. Eu não manjo muito, mas, pô, pra quem gosta, tá ligado? É uma boa pedida. São oportunidades, né? Legal. E aí você voltou pra Ribeirão, né? Primeiro foi pra Mauá, depois você veio pra Ribeirão. Isso. Né? Aí você concluiu os estudos aqui. Isso. Concluí fiz o 9º ano e o ensino médio, né? O primeiro, segundo e terceiro. Legal. Tudo bem. E aí, nesse período, a música já fazia parte da sua vida já nesse período ou você foi mais pra frente? Já fazia. Eu comecei a fazer música, que eu comecei a gravar e lançar foi em 2018. Mas eu já escrevia música, já fazia poema, assim, tipo, por conta da escola, né? Eu sempre gostei muito de língua portuguesa, né, da matéria. E aí, minhas professoras sempre foram muito boas, graças a Deus, e elas me incentivavam, né, mano, a escrever, enfim, compor, tarefa de escola, essas besteiras assim, e aí eu fui gostando, pegando gosto por isso. Eu escrevi uns poemas, assim, mas bem ruinzinho, né, de criança. E aí, depois de um tempo, eu comecei a querer gravar músicas, né, porque quando eu comecei a fazer, foi logo no ápice, assim, do que foi o trap no Brasil. Não só no Brasil, né? Eu acho que lá fora também. Mas foi em 2017, né? E aí, 2017, cara, foi um boom, assim. Muita coisa aconteceu, foi um ano muito da hora. E aí, nessa época, teve esse boom do trap, teve esse boom do rap, assim. O ano lírico também, conhecido, 2017. E aí, eu comecei a entrar nessa brisa de querer mesmo gravar e fazer música e não sei o quê. Só que eu não tinha coragem, né, mano? Eu era tipo, pô, eu não sabia como fazer isso, tá ligado? Eu escrevia, mas não sabia como fazer. E aí foi quando, um salve pro Dead, My Monster, meu primo. Mano, ele não é meu primo literal, mas eu considero ele meu primo. A gente se ama muito, mano. E aí foi quando ele lançou a primeira música dele, tá ligado? 2018, ali no começo de 2018. E foi quando eu, tipo, vi de perto alguém fazendo. Aí eu pensei, pô, mano, se esse cara consegue fazer, eu também consigo, tá ligado? E a gente já tinha uma amizade da hora na época, mas isso foi o que fortaleceu ainda mais, tá ligado? Ver ele como essa inspiração, né? Como uma pessoa que tá perto de mim e tá fazendo. E aí foi quando eu comecei a fazer, mano. Daí, 2018, eu já escrevi as músicas, comecei a gravar e comecei a lançar também, mano. Que legal. E você começou a fazer como primeiro? Você começou a escrever, mas pra produzir. Como é que eram as produções, cara, das primeiras então, músicas? Né, nessa época aí, agora eu vou pegar vários aí, mano. Quem lembra do Voloco, Tunimi e N-Track, mano? Não sei se a rapaziada vai lembrar, vai pegar essa visão. Mas, mano, quem começou a fazer trap ali em 2017, 2018, vai lembrar desses programas, cara. O Tunimi e o Voloco foi a primeira experiência, assim, que eu tive de ver minha voz com autotune. E era no celular, óbvio. Eu tinha um J2 Prime na época. Esse celular é horrível, inclusive, tá? Eu queria muito xingar Samsung, mentira. Patrocina nós, tá ligado? Mas, mano, eu odiava esse celular. Ele era muito ruim, porque ele é um celular de touchscreen, né? Só que ele esquece disso às vezes, mano. Aí você tem que fincar o dedo pra ele funcionar, tá ligado? Daí foi isso, mano. Eu comecei a gravar no celular e eu gravava no meu quarto lá. Muitas pessoas aí também vai pegar essa visão de rapper. Quando você começa, né? Você acaba gravando num carro ou gravando em guarda-roupa, tá ligado? Onde for melhor possível a acústica, né? Sim. Mas às vezes eu gravava só no quarto da minha mãe mesmo, no meu quarto, já era. E era isso. Mas eu gravava tudo pelo celular, mixava pelo celular e os beats era tudo da internet, né? Sempre fui com os beats da internet. Legal. E aí você foi aprendendo também, né? Fazer parte da produção, que é o que hoje em dia você trabalha também, né? Além de aqui do estúdio, você já faz essa parte de produção musical. E aí, quando... O primeiro que você lançou foi qual o primeiro que você lançou? Cara, minha primeira faixa foi um feat com o Dead, mano. Foi Flow Milionário o nome da faixa. Só que nessa época aí, contextualizando, eu tinha 13 anos, tava pra fazer 14. Não, tinha acabado de fazer 13. E aí, eu tinha um outro vulgo, era uma outra parada, era outra... Enfim. E aí eu resolvi... depois de um tempo, em 2021, eu resolvi mudar porque eu senti que não tava mais indo bem, tá ligado? Tipo, eu falei, mano, não fazia mais sentido pra mim, tá ligado? Sim. Tipo assim, pô, minhas músicas quando eu era mais novo, era uma coisa, era legal, tal, pra época, eu tava aprendendo, me conhecendo ali, mas depois de um tempo, eu comecei a levar elas mais como, tipo, uma brincadeira, mais fútil, assim, e falei, mano, agora eu vou começar a fazer música de uma forma mais séria, um pouco mais profissional e tal, mas assim, até hoje eu tô me profissionalizando, né? Ainda não sou, entendeu? Mas é isso. Legal. Foi a parte do aprendizado, né? Sim. Muito que
as coisas que a gente vai descobrindo quando a gente é criança, que a gente gosta, Sim. né? Não sei se isso com você é assim, mas às vezes quando você para pra pensar, às vezes desde pequeno você já fazia o que você Sim, faz sim. hoje, né? Sim, Tipo, sim. sempre envolvia, né, as brincadeiras. Ah, Né? eu sempre gostei de música, né? A minha base foi muito forte dentro de casa. Não sei se tá hora essa pergunta, mas a minha mãe consome muita música, né? Sempre consumiu muito. Muito louvor, muito gospel, mas também sempre gostou muito de MPB, de rap. E aí, desde criança, assim, mano, eu ouvi muita música. Então, foi natural, né? Tipo, minha família, eu tenho alguns vídeos, assim, tipo, em Facebook da minha mãe, umas paradas assim, de eu cantando música, com o controle na mão, não sei o que, tá ligado? Então, tipo assim, é meio que foi uma parada que eu sempre gostei. Quando eu vi uma oportunidade de fazer música, de fato, foi quando eu brilhei o olho. Mas eu já cantava, já gostava de fazer essas graças antes, tá ligado? Muito bem. E aí, como é que você começou a investir mesmo na carreira? Falei, não, eu vou fazer isso, quero fazer. Cara, foi na época dos meus 16 anos, como eu falei. Eu tava em 2021, né, quando eu fiz 16. E aí, o ano de 2020... Vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo aqui. 2018 eu comecei a fazer música, 2019 eu soltei alguns singles e tal, fui melhorando. E aí minha última música como o meu antigo vulgo, que eu não vou falar aqui, mas quem conhece sabe, que tá lá no YouTube ainda, eu nunca paguei. Eu acho assim, tipo, eu não tenho vergonha da parada, mas tipo assim, também não vou ficar aqui falando. Mas assim, pô, tá lá, tá ligado? Tipo, pra mim é minha história, entendeu? E é da hora às vezes revisitar, então por isso eu nunca paguei. Mas a minha última música com esse vulgo foi em 25 de dezembro de 2019, mano. Daí, quando eu lancei essa faixa, eu entrei no hiato até outubro de 2020. E aí, eu fiz uma última música, tipo, com esse vulgo, com uma participação com um amigo meu. E aí, nesse ano foi um ano que eu tive, foi o ano da pandemia, né? E eu tive um bloqueio criativo muito forte, assim. Eu não conseguia escrever mais música, eu não conseguia mais pensar em alguma coisa, porque eu também tava numa época muito mal, né? Em 2018 eu passei por algumas coisas bem pesadas, assim, relacionadas à família, eu perdi uma pessoa e tal. E aí eu não tinha lidado com isso em 2019 direito. Em 2020 foi quando eu fiquei sozinho em casa, trancado no quarto, então foi quando eu comecei a realmente lidar com esses sentimentos. Então eu não conseguia, cara, eu simplesmente não dava. Daí eu entrei no hiato e acabei não produzindo, não fazendo mais nada. Daí em 2021 foi quando eu, tipo, em 2020 eu já tinha começado a juntar dinheiro, mas em 2021 foi quando eu tive esse dinheiro pra falar, mano, agora eu vou comprar os equipamentos. E aí, a minha mãe me ajudou, minha mãe me deu um computador, um beijo pra minha mãe aí, te amo. Ela me deu um computador no meu aniversário de 16 anos, e aí a gente foi lá na Santa Efigênia, escolheu as peças e tal, não sei o quê. E aí é o computador que eu tenho até hoje, tá ligado? Quebrou esses tempos aí, inclusive, aí eu tive que... mas durou bem, mas durou muitos anos, mano. E aí, eu comprei o computador, minha mãe me deu o computador, e aí com esse dinheirinho que eu tinha uns R$1.000, eu decidi começar a investir nos equipamentos. Daí eu comprei uma placa de áudio, eu acho que foi a UM2 da Behringer, tipo essa que a gente tem aqui no estúdio, só que bem inferior, né? Tipo de iniciante pelo mesmo. tempo, né? Aqui tinha também. Sim. Aí eu comprei o BM800, que é o primeiro mic de todo mundo aí. Um salve pra tropa do BM800 aí que grava até hoje, mas é triste. Enfim, mano, é o primeiro mic condensador, assim, que é o mais acessível, né? E aí eu comprei um fone da AKG também, que era uns R$200, 170, alguma coisa assim, pra mixagem, e fiz deu start, tá ligado? Comecei a fazer minhas próprias produções, mas assim, na época era bem ruim, porque pensa, eu tava seguindo uma coisa, assim, uma linha com celular, o Dead mixava também algumas músicas minhas e tal, e aí a gente foi evoluindo, pô, tive um hiato. Aí quando eu voltei produzindo 100% só eu mesmo, aí já era outra coisa, então tipo, eu tava aprendendo a usar autotune de novo, tava aprendendo a usar reverb, delay, essas coisas, e aí assim, foi uma época de estudo. As músicas estão lá no YouTube ainda, pra quem quiser acessar, Yagami Kenzo, certo? Mas não é uma coisa que... Não são músicas que eu ouço, tá ligado? Tipo, as músicas minhas atuais são as que eu mais gosto. Mas tá lá, tá ligado? Foi uma forma de estudar e, enfim, tem muita gente que ainda gosta dessas faixas, escuta, enfim, é isso. Legal. Gente, pra você que chegou agora, assiste até o final, depois você volta no começo. Hoje eu tô conversando com Yagami Kenzo. Certo. Ele é rapper, produtor, compositor. Tá contando sobre a carreira dele na música e outras coisinhas que a gente vai descobrir dele daqui a pouco também, tá certo? Então já deixa aí o curtir, se você já é amiga dele, manda mensagem aqui também nos comentários. Se tiver pergunta, eu mando pra ele e ele responde também depois pra gente. Mesmo. Certo? Bom, e nessa parte sua de produção, você falou, lógico que você foi acompanhando, né, o avanço dos equipamentos também, né? Sim. Hoje em dia você tá aqui no estúdio. Como é que é a sua produção hoje em dia? Como é que... Então, graças a Deus, né, o estúdio, pra mim, ele foi uma oportunidade. Além de emprego, queria mandar um salve aqui, mais um salve aí pro Robson agora, certo? Te amo, moleque. E ele é o cara que trabalhava aqui no estúdio antes de mim, mano. A gente é muito amigo desde a época do ensino médio. E aí... Uma vez ele, tipo, tinha um podcast aqui e tal,
E aí ele falou, mano, você quer colar, tal, vai ter um podcast de tal pessoa. Eu falei, oxe, claro, com certeza. Aí eu vim aqui pra assistir, fiquei ali onde a Stephanie tá agora, tipo, do lado ali assistindo, né? Uhum. Aí eu cheguei, e aí eu pensei, pô, mano, esse lugar aqui é da hora, é na minha... Pô, o Robson morava em Mauá, pensei, pô, é na minha cidade, é uma baita oportunidade pra networking, pra conhecer diferentes pessoas e tal. Sim. Também pra eu aprender, porque nessa época eu ainda era muito fechado, assim, de trocar ideia, de conversar. Então, também foi uma oportunidade que eu vi de, tipo assim, pô, eu posso melhorar minha comunicação nessa área, porque eu sempre gostei de comunicação, só que eu também sempre fui muito fechado, tá ligado? Em contraponto, né? E aí eu pensei, pô, mano, é isso, eu vou... Se surgir uma oportunidade de trabalhar aqui, vai ser muito bom pra mim. E foi exatamente o que aconteceu, mano. O Robson, tipo, na época ele tava trocando ideia comigo, ele falou que ele tava pensando em sair, arrumar um outro trampo e tal. E aí eu falei, pô, mano, se você puder, me indica lá quando você terminar. Aí teve um dia que ele ficou doente, tipo, umas 2 semanas antes de eu entrar aqui. Ele ficou doente, e aí ele falou pra mim, pô, mano, tô doentão, hoje nem vou conseguir trampar, era um podcast importante. Lá eu falei, solta na mão do pai, mano. Eu vou lá, desenrolo lá. Aí eu vim, tipo, ele só me ensinou, assim, o básico, né, por chamada de vídeo, me explicou como é que fazia. Aí eu vim pra cá e, graças a Deus, mano, eu tô até hoje, tem 2 anos que eu tô aqui, tá ligado? Que legal. E aí, graças a eu estar trabalhando no estúdio, eu tenho acesso a esse microfone que salva a minha vida, que é o MV7. Ele não é o que eu quero ainda, eu quero o Shure SM7B, que é o que o Michael gravava as faixas dele, tá ligado? Acho que foi o álbum Bad que ele gravou nesse microfone. Modelo, né? Só que, pô, esse daqui já é muito melhor do que o BM800 que eu tinha, tá ligado? Então, ele me salva, mano. Além disso, esse microfone aqui também, ele é um microfone dinâmico. A ideia dele é que existem 2 tipos de microfone, né? O microfone condensador e o dinâmico. O dinâmico, ele serve pra lugares onde você não tem muito controle da acústica, por exemplo. Se eu estivesse gravando na minha casa, que é o caso, né? As faixas eu gravo na minha casa. Lá eu não tenho uma acústica trabalhada, é o meu quarto que eu gravo. Só que o microfone dinâmico, ele dá uma... Eu não sei explicar, mano, mas ele deixa a sua voz, tipo, ele não pega. Se eu estiver falando foca num aqui... ponto só. Exato, se eu estiver falando aqui embaixo, ele não vai pegar. Se eu estiver falando em cima, ele não vai pegar. Agora, se eu estiver falando na reta, ele pega legal. Então é isso. O condensador já não. Por isso que eu também não gosto muito das minhas faixas antigas, mano. Porque, como era um mic condensador, e eu gravava na minha casa, na sala de casa, cara, você vai no... Se eu for ouvir, eu sei. No minuto tal, eu escuto, mano, barulho da janela batendo, barulho da porta abrindo, barulho do cachorro latindo. Cara, me dá raiva, mano. Porque pegava tudo, Pega né? tudo. O mic é muito detalhista. É verdade. Mas é isso, mano. Aí, hoje eu tenho uma placa de áudio também que eu comprei, da Foxrite, que é uma das mais top, assim, que tem pra home studio, né? Como eu gravo só eu mesmo, é uma das melhores que tem. E é isso, eu uso essa placa, gravo com esse mic e gravo na minha casa, no meu quarto lá, onde eu tenho minhas ideias e coloco pra frente, mano. Legal. E tudo isso também é repertório, né? Tudo que você aprende, tudo que você vê, né? Inclusive, aproveitar isso, eu já acompanho aqui o Raul, a pessoa física, né? E eu sei que ele faz um monte de coisa. Então, Kenzo, eu quero agora voltar para a jurídica, perguntar, Kenzo, sobre tudo que você faz. Eu sei que você faz coleção de animes, não são de HQ? HQ de animes, tem outras coisinhas que você faz também. Conta um pouquinho pra mim do que você faz também, que eu sei que você faz um monte de coisa aí, dessa parte. Cara, esse interesse por HQ começou mais recente, né? Você pegou essa época, tipo eu peguei a época do HQ, eu sei que tem mais coisa. Então sim. As HQ você pegou logo no começo, assim, porque foi quando ano passado, né? Eu tava... Graças a Stephanie, minha namorada, que tá ali presente mais uma vez, um beijo. A gente, tipo, convivendo junto e tal, ela começou a reparar que eu tava muito vidrado no celular, né? E até hoje eu trato isso como um problema mesmo, porque é complicado, né? Sim. Tipo, a tela, enfim, você ficar scrollando, buscando dopamina, isso é complicado. E aí eu não tava, nessa época eu também não tava tirando uma inspiração, não tava fazendo música, e aí ela me falou isso e eu pensei, pô, mano, eu preciso de alguma outra tarefa, alguma outra coisa que consiga me tirar um pouco disso, né? E aí foi quando eu comecei a ter interesse por leitura. Eu sempre gostei muito de herói, desses universos de super-herói e tal, mas eu peguei e falei, mano, eu vou começar a ler. E aí eu falei, cara, se eu pegar um livro agora, eu sei que eu não vou ler ele inteiro, porque eu vou ter preguiça, só assim. Mas, pô, mano, se eu pegar uma HQ, talvez eu leia. Aí eu fui na banca ali, de Ribeirão, atravessando a linha do trem ali, e aí eu vi uma HQ do Wolverine, brilhei o olho assim, e falei, mano, é isso, vou pegar, tá ligado? Já gostava do Wolverine, do personagem. Falei, é isso, aí... Com essa HQ, foi em outubro do ano passado, eu comecei a acompanhar. Aí hoje, cara, tanto de dinheiro que eu já gastei com a HQ, é sacanagem, mano. Mas
Mas isso, é legal que dá pra você colecionar, né? Dá pra você Sim. fazer. Mas assim, de coleção mesmo, a única coisa que eu faço hoje é HQ, mano. É o que eu gosto de... Mas assim, eu acompanho outras coisas. Também gosto muito de anime e tal. Hoje em dia não tanto, né? Quando eu era mais novo eu gostava mais. Inclusive, muita gente aí, já puxando esse gancho, muita gente acha que o nome Yagami é por conta de anime, né? Por conta do Light Yagami do Death Note. Mas graças a Deus não, rapaziada. O nome Yagami, na real, mano, você gosta de fliperama, essas paradas? Sim, jogava um pouco. Não Você dava já- tempo de ir muito. Você já Quando chegou eu a tinha jogar verba. o King of Fighters? Sim. Então, é do Yori Yagami. Não sei se você lembra, um que tinha o cabelo vermelho, doidão, que ria Sim, com a mão na cara sim. assim. É por conta dele, tá ligado? Eu que achava legal. da hora porque, assim, na época que eu mudei de vulgo, que eu queria mudar de vulgo, eu pensei assim, pô, mano, eu vi vários rappers com nome de personagem de jogo. Tem Dalsin, enfim, tem alguns outros, mas, tipo, todos com nome de jogo. O Orochi, que faz música também, é por conta do Orochi do The King of Fighters. E aí eu pensei assim, pô, vou colocar o nome de algum personagem de jogo, né? Tem a ver. E na época eu tava jogando muito The King of Fighters no PC, no emulador, né? Daí eu decidi pegar e coloquei esse nome, Yagami. Só que aí, como eu expliquei antes, se você só jogar Yagami no Google, nunca vai aparecer eu, né? Daí eu decidi colocar outro nome, além, né? Um nome composto. E Sim. aí, enfim, numa entrevista de um rapper que eu gostava muito, hoje não, nem tanto, que foi cancelado aí brabosamente. Mas na entrevista dele ele falava, assim, que se ele fosse branco, ele ia botar o nome de Kenzo ou alguma coisa, tipo, ia fazer uma banda de thrash metal, os bagulho assim. E eu achei muito da hora o nome, tá ligado? Kenzo. Aí eu falei assim, pô, esse nome é legal, soa bem e tal, é fácil de falar, fácil de pronunciar. Aí eu falei, pô, é isso, mano, eu vou colocar Yagami Kenzo, e aí hoje em dia eu acabo usando muito mais o Kenzo do que o Yagami, justamente por o pessoal acabar linkando ao Light Yagami, que não tem nada a ver, repetindo aqui mais Sim. uma vez. Tá frisado, gente, tá vendo? Legal de ver como surgem os nomes, né? Sim, como sim. surgem as novidades. Que legal. E aí você tem a parte dos HQs, dos animes. Mais alguma coisa que você gosta de fazer? Cara, que eu gosto de fazer, eu gosto muito de música, né? Uhum. Tipo assim, é clichê, óbvio, mas ultimamente eu também tenho me interessado muito por filme. Eu não gostava, não era uma pessoa muito ligada a filme. Por exemplo, 2 anos atrás, se me perguntasse meu filme favorito, eu ia falar algum filme de super-herói, tipo Vingadores, alguma parada assim. Porque eu gosto muito mesmo de filme de herói. Só que no último ano, assim, por conta da minha namorada também, eu comecei a me interessar mais por filmes e tal. E hoje em dia eu levo como um hobby também. Tipo, você deve ver lá no meu Instagram, né? Direto eu posto lá review de filme, ou posto do Letterboxd lá. É uma coisa assim que eu gosto. Mas eu não trato como, um hobby, tá ligado? Só gosto de assistir e já era. Mas Faz parte, é né? isso, mano. Legal. Eu pergunto isso também, Kenzo, porque tudo isso faz parte do processo criativo do Com artista, certeza, né? com certeza. Ainda mais do quem faz o rap hop, tem que ter muito repertório de Sim. coisas pra encaixar no texto. O que você acha que de tudo isso que você faz te ajuda na produção das músicas? Cara, hoje em dia, muito, né? 100%. Porque antes, eu peguei essa visão recentemente, assim, parei pra pensar sobre isso. Antes, até 2023, 24, as minhas inspirações, elas vinham muito de outras músicas. Porque a única fonte que eu, tipo, me alimentava muito mesmo era a música. Então eu escutava muita música dos outros e, claro, eu sempre fui muito eclético, de verdade. Então, por conta da minha casa, por conta das referências que eu tive em casa. Então eu sempre gostei de vários estilos de música. Só que quando você só pega, por exemplo, se você tá fazendo o seu podcast e você só pega a referência de outros podcasts, o seu podcast vai acabar aparecendo com outros podcasts. Sim. Então como eu só pegava referência de outras músicas, minhas músicas ficavam parecidas com outras. Então eu depois de um tempo, tive essa percepção e falei, cara, vou começar a me alimentar de outras coisas. Foi quando eu comecei a ler HQ, quando eu comecei, graças a HQ, comecei a ler livro também. E aí comecei a ver outros filmes e ver, assim, sair um pouco da minha bolha, sair só do que eu gosto. Porque eu sei que eu já gosto de super-herói, eu sei que eu já gosto de tal coisa, mas e se eu ver uma outra parada aqui? Será que uma releitura disso, será que eu vou gostar? E aí eu comecei a abranger mais esse leque. E aí foi quando eu, tipo, comecei a ter mais referência e mais repertório pra colocar nas minhas músicas. O Crônicas é um exemplo perfeito disso. O Crônicas é um EP onde eu coloquei várias referências de HQ, várias referências de filme, várias referências de televisão, desenho dos anos 2000, enfim, por aí vai. Então eu acho que é uma parte muito importante do meu trabalho, essa busca por repertório, mano. Legal. E você falando agora do álbum, se lançou nós estamos em junho de 26, então fazem um mês e pouquinho que você lançou Vai fazer um mês. aqui. Você que tá assistindo 2032, faz um pouquinho mais de tempo, mas tá lançado, tá lá. Tudo bem. Ele tem 5 faixas, né? Isso. 5 faixas. E como é que foi o tempo de produção desse projeto? Cara, assim, cada projeto meu, ele tem um tempo, né, diferente. Uhum. O meu primeiro projeto, que eu lancei oficialmente,
Se chama Cards, tá lá no Spotify, inclusive, pra quem quiser ouvir. Yagami Kenzo Cards. Eu não gosto tanto desse projeto, porque ele já tá um pouquinho datado, ele foi em 2022. Mas ele, eu lembro que eu demorei... eu comecei a primeira faixa em 2021 e terminei ele no final de 2022. Lancei, beleza. Aí, no final de 2022, logo depois que eu terminei esse, eu já comecei o Seja Como Água, que é o meu álbum, que tá lá também no Spotify, as faixas. E o Seja Como Água eu demorei 2 anos pra fazer. Porque a primeira faixa eu fiz ela no final de 2022 e eu fui lançar o álbum na metade de 2024. Então demorou muito. Esse EP, o Crônicas, eu decidi fazer de uma outra forma. Eu pensei assim, cara, eu não tô ansioso pra lançar projeto, na época, né? Isso foi logo no comecinho de 2025. Falei, não tô ansioso pra lançar nenhum projeto agora. Eu vou simplesmente deixar a vida acontecer e ver o que vem pra mim de referência. E aí eu fui vivendo minha vida, tipo assim, até os meus 20 anos, até os 19 e tal, eu tava vivendo muito minha vida linkado à arte, porque eu passei pelos anos de pandemia na minha adolescência, então eu tinha 15, aí dos 15 até os 19 foi só música. Eu não tava vivendo muito a minha vida mesmo, tipo, focando no trabalho, focando no estudo, focando nas minhas paradas. E aí foi nesse último ano que eu decidi, mano, eu vou começar a viver a minha vida. Eu comecei a me cuidar mais, comecei a ir pra academia, essas paradas, e foi o que foi me dando mais cabeça pra trabalhar as músicas. Sim. Daí, ao longo de 2025, eu fui fazendo as faixas, tipo, vindo as referências, tipo, essa referência aqui é legal colocar numa música. Aí eu anotava, essa ideia aqui e tal. A primeira coisa que eu lembro que veio na minha cabeça foi a ideia das cores, né? Dentro da OGK, um salve pra OGK, que é o meu selo de música, eu sou um rapper participante do selo Otogakuri, que inclusive o pessoal tem muita dificuldade de falar esse nome, não sei porquê. Otogakuri? Tá vendo? Você falou certinho de primeira, mas tem umas pessoal que é complicado. Otogakuri. Enfim, mano, é um selo nosso, os moleque criou, o Ded, o Drake, o Perão, salve pros dois aí, meus irmãos também. E, mano, eles criaram, daí eu entrei em 2024 e, enfim, dentro da Otogakuri a gente criou essa parada da identidade visual de cada pessoa. E aí a gente usa uma cor base pra ter de referência, mas pra tipo assim, na hora de fazer um post no Instagram, na hora de, fazer uma capa de uma música, capa de um projeto, usar mais essas cores. Eu legal. Sou mais linkado ao azul, por conta do Seja Como Água, meu álbum e tal, e agora o Crônicas. O Ded é mais linkado ao vermelho, o Perão ao roxo e o Drake ao laranja. E aí a gente é tipo os Teletubbies, tá ligado? Daí a gente decidiu, tipo, com essa ideia de identidade visual, trabalhar o marketing dessa forma. E aí, quando eu comecei a pensar sobre algum projeto que eu queria... Eu já sabia que eu queria lançar um EP. E aí eu pensei, eu vou fazer ele azul, óbvio, mas como que eu posso mudar pra dar uma diferenciada? Aí pensei, eu vou misturar com o branco. Eu acho que... Eu tirei uma foto, assim, tipo, eu e o céu, assim, uma parada assim, e entrei nessa brisa. Eu falei, o azul e branco, ele passa exatamente a sensação que eu tava nessa época, assim, de melancolia misturada com esperança, tá ligado? A minha ideia era fazer um projeto que eu pudesse transmitir essas duas sensações. Então, transmitir tanto, tipo... Por exemplo, o Crônicas, né? Se você ouviu as faixas e tal, eu espero que você também que está vendo tenha ouvido. Se não ouviu, vai ouvir agora. Isso, o link tá aqui na descrição do vídeo. Coloca pra ouvir. Exato. Coisa boa. E aí, assim, cara, o Crônicas, ele fala sobre momentos, sobre partes da minha vida, enfim, sobre os sentimentos meus, que são tristes, de certa forma, mas eu sempre tento deixar uma mensagem positiva no final, tá ligado? Linkado a uma esperança, tipo, por mais que você esteja passando por uma dificuldade, vai chegar um momento onde você vai conseguir lidar com isso, tá ligado? Na música Reino de Gurumes, onde eu falo de luto, na música Armadura de Concreto, onde eu falo sobre minha relação com meu pai, enfim. Todas as músicas, elas acabam com uma ideia de, tipo, mano, existe uma solução pra isso, nem tudo é só problema, tá ligado? Sim. E aí, quando eu comecei a pensar nas cores lá, no comecinho de 2025, era isso que eu queria transmitir. Melancolia e esperança ao mesmo tempo, tá ligado? Por isso o azul e branco. E aí, enfim, foi como eu disse, o ano foi passando e foi vindo as referências. Eu comecei a ler HQ, aí me deu a ideia de fazer um bagulho linkado a quadrinho. Daí eu fiz. Eu assisti Senhor dos Anéis, gostei muito de Senhor dos Anéis. E aí... Saúde. Rinite é complicado, rapaziada. Me veio a ideia do Senhor dos Anéis e tal, e aí eu assisti o filme, gostei muito do Senhor dos Anéis, e falei, mano, vou colocar uma referência. Então, tudo que eu coloquei ali dentro do EP foi referências, paradas que veio ao longo do ano, e é isso, eu comecei a só brisar nisso e escrever as faixas de acordo com isso. Mas o tempo de produção das faixas, que eu imagino que tenha sido o que você perguntou, demorou... a primeira faixa eu gravei em outubro, a primeira faixa que eu gravei foi Reino de Gurumes, a faixa 2. Foi ela que me deu a base pra criar todo o resto do EP. É nessa faixa onde eu exploro melhor, eu acredito, né? Esse sentido de melancolia e esperança. E ali foi a primeira faixa que eu fiz. Daí, a partir dela,
eu lembro que eu fiz Maldito Circo, que é a faixa 4, no mesmo mês. E as outras eu escrevi e fui anotando as ideias. Daí demorei de outubro, terminar de gravar até janeiro. Aí eu terminei de gravar, a gente começou o processo de mixagem e tal, não sei o quê. E aí a capa também, um salve pro Bizel, certo? Sigam meu mano Bizel, Bizel Studio, Bizel.studio, se eu não me engano, é o arroba dele. Se tiver errado, eu vou corrigir aí, mas enfim, é isso. Bizel.studio, moleque zica, que fez toda a identidade visual do Crônicas do Herói, certo? Moleque zica. Enfim, mano, daí é isso. Então, com o tempo da gente trabalhar a capa, a identidade visual, todas as questões ali, a mixagem, foi mais ou menos isso. A gente começou em outubro e a gente lançou em maio, então demorou, 5 meses, por aí. 7 meses por aí. Mas mesmo assim foi um processo, não foi um processo longo, né? Não foi igual Seja Como Água. O meu problema com Seja Como Água foi exatamente esse, cara. Eu demorei demais pra fazer, e isso acabou me deixando meio... Porque assim, quando eu comecei a primeira faixa, foi em 2022. Então, em 2022, eu tinha uma qualidade. Eu tinha tipo assim, a minha mixagem era tal. Ao longo dos anos, eu fui melhorando. Uhum. Minha última faixa, Letal, e a primeira faixa, Antes, já não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mixagem é muito diferente. Porque eu melhorei muito, graças a Deus. Só que eu também não... Eu sentia, na época, que se eu regravasse as faixas, elas iam perder a alma, tá ligado? Tipo, eu sempre senti isso. Quando você regrava uma faixa, eu sinto que ela acaba perdendo a... que o momento de vida muda, né? Exato. Aí eu falei assim, não vou regravar as faixas. Eu vou só... remixar aqui e já era, vai sair da forma que é pra sair. O pessoal gostava, quem é público geralmente não repara tanto nisso, é mais você, né, que tá lá fazendo a parada, você sabe, você tá fazendo podcast, você sabe a hora que você errou ali, a hora que você gaguejou, a hora que não sei o que, você fica tipo, mas a pessoa nem percebeu, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa normal, mas, graças a Deus, o Crônicas eu já tava com uma qualidade bem maior e mais estruturado, então, tipo, as músicas seguiam um padrão de qualidade mais tranquilo, entendeu? Legal, e é legal que tudo isso traz o do aprendizado que você trouxe mesmo, né? Aí, e sobre essa parte da produção, acho que eu até fiquei curioso enquanto você falava, né? Cada música vai surgindo no seu tempo, né? Você falou, você fez primeiro a 2, você foi a 4. E como é que você organizou pra colocá-las na ordem do EP? Cara, então, como eu falei, a segunda faixa foi a primeira, a Reino de Gurumes. E aí, com essa faixa, eu decidi como seria a estrutura do EP, tipo, como seria o estilo das faixas, beleza. A partir disso... eu fiz a Maldito Circo, e aí a Maldito Circo também ficou muito legal. Maldito Circo é uma faixa onde eu falo sobre... É a faixa que eu falo de ensino médio, do sistema e tal, e eu gostei muito, porque ela funciona muito como uma denúncia, né? Uma crítica, assim. E eu gostei demais dessa faixa. E aí eu pensei assim, cara, eu já fiz uma música falando sobre a minha infância e sobre o luto que eu vivo hoje, e eu já fiz uma faixa falando sobre a minha época de ensino médio. Por que não estruturar esse EP de uma forma onde eu tô contando a minha vida ao longo dos anos? Então, depois disso, eu fiz Nos Tempos do Condado, que é a primeira faixa, que é a faixa que traz a mensagem de se você não sabe mais pra onde ir, você tem que olhar pro começo. Muito inspirado ao Emicida, um salve pro Emicida aí. Mentira. Imagina se ele ver a parada, ia ser da hora. Vai ver. Amém, mano, amém. Mas assim, o Emicida foi quem me inspirou, porque na época eu tava ouvindo muita mixtape dele, Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida, até que eu cheguei longe. E nessa mixtape, a primeira faixa se chama Intro, É Necessário Voltar ao Começo. E essa faixa traz essa ideia de, se você não sabe mais pra onde ir, você tem que olhar pro começo. Se você chega no momento onde você tá se perguntando seus ideais, o seu objetivo, o seu desejo ali com aquela parada, se você realmente ama aquilo, você tem que olhar pro começo pra entender de onde você veio. E aí, eu me identifiquei muito com essa música, porque era exatamente o momento que eu tava vivendo. E eu vivo esse momento todo dia, né? Tipo, todo dia você pensa em desistir, você pensa em... Enfim, e você continua, tá ligado? Da mesma forma, porque você ama a parada. Mas, no resumo, foi isso. Eu fiz essa faixa com essa ideia de olhar pro passado. Então, eu começo falando da minha infância, eu começo falando, tipo, das minhas amizades, das coisas que eu fazia e tal, e é uma música bem gostosa de ouvir. Na segunda faixa, eu já tô falando ali sobre o luto. É uma música que eu uso a metáfora de sonho. Então eu uso falando da minha infância também, de certa forma. Eu falo ali de um café da manhã, de estar assistindo a televisão nos anos 2000, do Goku na televisão, do Yuji, não sei o que, essas coisas. Que todo mundo ali que viveu nos anos 2000, que teve uma adolescência, uma pré-adolescência, uma infância nos anos 2000, sabe o que eu tô falando. Daí, beleza. Na terceira faixa, já vem também ainda a infância, mas também é uma metáfora de sonho, que é a faixa onde eu falo sobre o meu pai. É a faixa...
armadura de concreto. Uhum. Daí, nessa faixa, eu falo sobre a minha dificuldade no meu relacionamento com meu pai, mas não é só isso, né? Essa faixa, ela traz uma reflexão de que o problema, ele não começou em mim, tá ligado? O problema não começou entre a minha relação entre eu e meu pai, ele começa muito antes, começa entre meu pai e meu avô e meu bisavô, e por aí vai. Uhum. Então, é uma música onde eu trago essa ideia de trauma geracional e tal. E eu gosto muito dessa faixa também, né? Por mais que ela seja bem pesada, ela é bem significativa pra mim também. Mas aí, até aí, ainda tá falando um pouco sobre infância. Daí, Maldito Circo, na época do meu ensino médio e tal, ali pros meus 15, 16 anos. E aí, a última faixa, Viver de Arte, feat. Drake, certo? Um salve pro Drake aí de novo. Quando chega nessa faixa, já é a faixa mais atual. É a faixa onde eu tô me perguntando, tipo, pô, na primeira faixa eu falo que eu vou olhar pro passado. Olhei pro passado, olhei pro meu luto, olhei pro meu problema com a minha família, olhei pra tudo, meu ensino médio. E aí, esse é o momento que eu tô agora, Viver de Arte. Eu devo seguir continuando fazendo isso, tá ligado? Tipo, eu devo continuar com essa parada? E é isso. A ideia da música é exatamente essa. E aí foi assim que tipo, na hora que eu vi as faixas assim prontinhas, eu falei, mano, é isso. Não tem mais o que mudar, tá ligado? A ordem vai ser essa. Legal. E o tanto de faixas também, né? Você já chega no... Não, é isso, né? Eu estruturei e fiz o caminho, né? Você tem alguns com mais faixas também, já, né? O primeiro tem mais faixas, né? O Seja Como Água, ele tem 10 faixas no Spotify, inclusive peço desculpas, mas não era pra estar assim, tá ligado? O que acontece? Na época, eu tava aprendendo a lidar com essa parada de distribuidoras e tal. E aí, eu achei que eu ia conseguir subir com uma, não deu. Achei que eu ia conseguir subir com outra, não deu. E aí, o álbum original, ele tem 12 faixas. Mas no Spotify ele acabou subindo sem a faixa 8, que é I Walk, uma referência ao Michael Jackson. Também porque tem um vocal do Michael Jackson, né? Aí ia ficar mais difícil, talvez seja. E aí, na faixa 10 também, a faixa Vício, que é um indie rock, também não subiu, infelizmente. Mas é isso, se você quiser ouvir, ter a experiência completa, tem lá no YouTube o full álbum, mas se você quiser ouvir no Spotify, também tem lá 10 faixas. E é isso, o número original é 12, então, ou seja, Como Água, ele foi bem mais faixa, mas é porque também a ideia era essa, né, era fazer um álbum, e um álbum, pra quem não sabe, curiosidade, um álbum ele tem que ter no mínimo 30 minutos de play, então se ele não passa disso, ele é um EP. É um EP. Por isso eu fiz um álbum com 30 minutos, daí eu lancei ele, e aí o Crônicas ele é bem menor, a ideia do Crônicas era só fazer a diferença de um EP, né, pra uma mixtape, pelo menos eu acredito, é o conceito, né. A maioria das mixtapes ela não tem exatamente um conceito, as faixas não tem muito a ver uma com a outra. Por isso o Cards é uma mixtape. O Cards ele é 4 faixas ali que eu quis fazer uma graça. Tipo, pô, o Cards ele é como... Você já assistiu Yu-Gi-Oh? Sim. Então, ele é como se fosse o meu deck de batalha, tá ligado? Eu fiz 5 cartas, e aí o visualizer de cada uma... Na época, eu tava numa brisa de que, assim, não sei se você já viu, mas não sei nem se ainda existe, mas na época, no YouTube, quando você colocava pra minimizar um vídeo, ele ficava no formato exato que tava o vídeo. Então, se você colocasse um vídeo em 4x3, ele ficava um quadradinho. Se você postasse o vídeo em 16x9, ele ficava a tela maiorzinha ali, minimizada. No formato certinho. Aí eu pensei, cara, será que isso funciona pra qualquer formato? Porque se ficar no 9x16, eu consigo fazer um formato de carta do Yu-Gi-Oh! Aí foi o que eu pensei, pô, mano, eu vou fazer uma carta. Aí eu fiz a carta certinho e tal, e os visualizers, eles têm as legendas, tudo bonitinho. E aí, enfim, o Cards, ele é um projeto que... Ele tem esse conceito, mas as faixas não conversam entre si. O Crônica já não, as faixas têm um começo, meio e fim. O EP, ele tem uma experiência completa. Ou seja, como Água também, de certa forma. Por mais que ele seja, a ideia dele seja explorar a diversidade, ele tem um conceito onde as faixas conversam. Mas eu acho que o Crônicas é o meu projeto que eu mais consegui trazer essa ideia de fazer uma parada com começo, meio e fim. Legal. E você já tá pensando, já se apresentou? Tá pensando em se apresentar, cara, olha, fisicamente? É curioso você perguntar isso, mano, porque eu vou me apresentar agora. Eu não sei quando isso vai sair, mas Vai segunda. Segunda? É hoje, segunda? É hoje segunda-feira. E então, convido vocês, mano, que são da cidade de São José do Rio Preto, pra colar com nós aí no evento da Umbra, certo? 1 ano da Umbra. A gente vai se apresentar agora pela Otogakuri, na Umbra. Vai ser no Jurema Clube, pra rapaziada que mora em Rio Preto. Infelizmente, pra quem mora aqui em São Paulo, em Ribeirão, vai ser um pouco difícil de colar. Mas, mano, a gente vai fazer o primeiro show. Vai ser o meu primeiro show, eles já fizeram outros, óbvio. Mas vai ser meu primeiro show e eu tô muito feliz que vai ser junto com os moleques e tal. A gente não vai apresentar nenhuma faixa do Crônicas, porque assim, o Autogakuri, o nosso projeto, ele... eu, pelo menos, interpreto ele muito mais como uma parada mais aura, assim, né, mano? Tipo assim, a UGK é tipo, mano, nós
metendo louco mesmo, fazendo as faixas, tipo, mano, tem muito riff de guitarra, as músicas são muito experimentais, assim, mais hard, tá ligado? Então eu acho que combina muito com a estética de show. Então a gente só vai cantar as faixas da Otogakuri, que tá nós 4, nós 3, ou no máximo uma dupla ali. Sim. Mas, então o Crônicas não acaba não se encaixando. Mas eu tenho muita vontade, mano, de me apresentar sozinho também. Rapaziada, contratantes, por favor, dá um salve. Mano, eu cobro uma coxinha, um refrigerante pra me apresentar agora, tá? E é isso, mano. Eu queria muito poder me apresentar pra cantar o Crônicas, pra cantar outras faixas minhas. Mas a gente vai conseguir fazer a apresentação agora. Jurema Club, pela Umbra, pela Otogakuri também. Dia 27/6, agora. E é isso. São José do Rio Preto. Tudo bem, então 2 semanas aí. Que 2 semanas. No finalzinho do mês, vai ser o último final de semana, eu acho. Muito bem, aí, tá vendo? Que legal. Nossa, vai ter sua primeira oportunidade já, e depois disso você deslancha pra outras também. Adeus, Deus. Vai dar certo, sim. Bom, e eu quero saber de você, a gente ainda tem um tempinho no nosso programa, o que você sente, mais filosófica essa pergunta, o que você sente quando você tá produzindo, cantando? Que sentimento vem pra você? Cara, depende muito da faixa, né? Tipo assim, eu busco sempre trazer sinceridade nas minhas músicas. Claro, né, mano? Não é 100% das músicas. Vai ter música que eu vou estar falando de besteira, de não sei o quê, porque às vezes o pessoal não quer ouvir sempre o seu sentimento, tá ligado? Mas eu sinto que as músicas sentimentais, assim, que eu consigo trazer uma parada real da minha vida são as que mais mexem, tá ligado? O Crônicas mesmo só tem faixa assim, todas as faixas é pensando nesse sentido. Então, o que eu sinto varia muito da música, tá ligado? Se é uma música, por exemplo, nos Tempos do Condado, que eu falo muito de nostalgia, infância, o sentimento é exatamente esse, nostalgia, cara, é felicidade de lembrar do passado, tá ligado? E, pô, que nem Reino de Gurumas, falando sobre luto. Não, eu sinto que se você tá cantando uma música e a sua afeição ali não tá trazendo o sentimento, tá ligado? Se você não tá conseguindo passar o sentimento que você quer, você não tá fazendo a música do jeito certo, tá ligado? Então, eu sempre busco, tipo, mano, me permitir sentir aquela parada de novo, tá ligado? Mesmo que seja difícil, me permito sentir o que eu tiver que sentir ali pra fazer aquela música. Então é isso. A ideia é que depende muito da faixa, mas geralmente é meio triste, né? Meio melancólico. Porque minhas músicas, eu creio que a maioria, pelo menos eu acredito que seja, a maioria eu acho que acaba indo mais pra esse lado de melancolia, enfim, de essa ideia de tristeza, mas com um pouco de superação, assim, de certa forma, né? Legal. Que também são momentos de vida, né? Sim. A gente conversou tudo isso até agora, gente. Esse rapaz aqui tem 20 anos de idade só. Graças a Deus. Então ele já fez várias coisas. Tô com essa cara de acabado, mas, mano, sou novinho ainda. Não, tá arrumadinho, Você tá acha? arrumadinho, tá arrumadinho. Obrigado, Tá né? conservado. Não, 20 anos tem que estar conservado, né? Aí também, tudo bem. Mas, ó, são 20 anos, então ele já fez EP, já viajou, já esteve em outros lugares, voltou, tem 2 EPs, tem uma mixtape, tem um álbum no Spotify, acessa lá no Spotify, tem um monte de coisa legal aqui. Já fez um monte de coisa, tem 20 anos ainda, tá vendo? Tem muita coisa pra ele fazer. Isso é curioso, ainda. né, mano? Eu tava pesquisando esses tempos, assim, eu descobri que a maior parte dos artistas, na real, com 20 anos eles não lançaram minha primeira música, né, mano? Tipo assim, são poucos artistas que estouraram, que são mundialmente famosos, assim, que começaram na infância, por exemplo, o Michael, né? Mas aí também é porque era obrigado, né? Tipo, tomar também a lapada era forte. Mas assim, é nesse sentido, tá ligado? Eu fico muito feliz de saber que, tipo, pô, por mais que eu tenha começado criança e tal, e as músicas não era mil maravilha, eu comecei, tá ligado? E aí, graças a isso, hoje em dia tô aqui, tô numa qualidade legal, mas ainda tenho muito a melhorar, muito a crescer musicalmente falando, né? Sim, com certeza. E essa parte que você não gostava às vezes do início e tal, que era faz parte da sua infância mesmo. Então é isso, a adolescência a gente tá descobrindo o caminho que a gente vai seguir artisticamente. Na época, assim, do final do ensino médio, eu lembro que, tipo, todo mundo, tipo assim, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer? Não sei o quê. Todo mundo se perguntando. Eu, tipo assim, mano, eu sempre pensei em música. Tipo, óbvio, né? Quando eu terminei, eu fiz uma faculdade, eu fiz 3 semestres, eu troquei no último, de design gráfico, que eu não gostei tanto, tive uma rixa também com os professores lá, não foi muito legal. Mas assim, eu gostei de trabalhar com design, porque assim, a música, ela foi me abrindo portas, né, ao longo da minha vida. Graças à música, pô, eu queria lançar minha primeira faixa. Você vai lançar uma faixa de áudio, você tem que aprender a mixar. Sim. Beleza, você fez o áudio, agora você tem que ter uma capa pra você lançar. E aí, eu comecei a trabalhar design gráfico, tipo, mano, óbvio, né, criança, mas comecei a mexer com edição de imagem. Daí, manipulação e tal. Aí, beleza. Na época que eu comecei uns 15, 16 anos, eu falei, mano, vou começar a fazer visualizer. Comecei a fazer edição de vídeo. Na primeira vez que eu quis gravar um videoclipe, falei, pô, vou atrás de entender como é que funciona a gravação, ângulo, essas paradas. Então, assim, hoje eu só trabalho aqui no estúdio, por exemplo, porque eu tenho esse conhecimento de mixagem de áudio, tenho um conhecimento de câmera, essas paradas. Foi assim, tipo, em uma semana eu já tava trabalhando tranquilamente aqui. Por mais que eu nunca tivesse mexido no VMix antes, eu sabia como é que funcionava. Então,
fácil, né? Tipo, de certa forma, a música, ela foi me abrindo outras portas também. Mas eu também, óbvio, né? Sempre tem esse momento de, tipo assim, pô, será que eu tô caminhando pelo lado certo? Tipo, pô, será que é isso mesmo? Não sei o quê. Mas sei lá, né? A música, ela sempre foi... Em Viver de Arte eu falo isso, né? O relacionamento com a música sempre é um relacionamento muito tóxico, porque ela é muito possessiva, você não pode fazer outras coisas, você tem que ficar se dedicando a ela ali, muitas vezes ela não vai te dar retorno nenhum, não é gratificante, você tá ali trabalhando, pô, um tempo que você poderia estar com seus amigos, um tempo que você poderia estar fazendo uma outra parada, você tá ali dedicando pro seu projeto, mas isso também tem um lado muito bonito, né, mano? Que é o lado de você... tá deixando um legado, tá deixando uma parada pra trás. Quando você se for, isso vai continuar na Terra, tá ligado? Então, minha ideia é essa, mano. Muito bem. É isso, gente. É o tempo das coisas se produzirem, tá vendo? Muito bem. E é isso, cara. Continue da minha parte, agora uma parte minha. Continue acreditando, continue seguindo, muito que obrigado, é isso, né? Tá só no começo aí, tem muita coisa boa aí, com certeza. Antes da gente terminar, daqui a pouco estão chegando no final do nosso programa, eu quero saber quais são os seus planos pro futuro. Sei que você... Gente, tem 20 anos, então posso perguntar, aqui eu posso perguntar, né? Quais são os seus planos aí pro futuro? O que você tá pensando? Não precisa ser muito longo, pode ser... Sim. O que você imagina? Ó, o que eu pretendo fazer agora, como músico, né, como artista, é seguir lançando meus projetos. Eu tenho uma meta de soltar mais projetos por ano. Hoje em dia, o que eu consigo fazer é 1 ou 2 no máximo, né? Com o meu ritmo de trabalho. Porque a mixagem não passa só pela minha mão, os beats hoje, eles não passam só pela minha mão. Mas eu tô estudando pra conseguir, pô, chegar no nível que eu falei, mano, agora eu consigo me gravar, me mixar, produzir, fazer o beat e lançar, tá ligado? Então, eu tô trabalhando e estudando pra isso. A minha meta é no futuro conseguir fazer isso. O que eu posso prometer é que vai rolar um volume 2, tá? Do Crônicas, vai rolar. Muito bem. Quando eu fiz o primeiro, né? A minha ideia já tava na minha cabeça. Quando eu tava fazendo as faixas, eu falei assim, mano, isso aqui tem que ter um volume 2, né? Tem que ter uma continuação dessa história. Mas agora por enquanto não é a minha ideia. E também tem um álbum que eu tô trabalhando agora, nesse momento. Logo depois que eu terminei o Crônicas. Na real, acho que eu nem tinha lançado ainda, mano. Me deu uma ideia de fazer um álbum e eu falei, mano... Pô, me veio o conceito, me veio o personagem, me veio toda a ideia, a atmosfera. Daqui uns anos pra fazer sentido o que eu tô falando agora. Mas é isso, mano. Me veio a ideia de fazer um álbum. E aí eu falei, pô, mano, vou começar a trabalhar nele. E aí, tô trabalhando eu, o Hobbs e o Dead, certo? Um salve pros dois aí. E é isso, mano. Se passa aí ano que vem ou no próximo, eu não sei. Mas é isso. O que eu tenho pra prometer pro futuro é isso. Um álbum, um EP novo. Com certeza eu vou lançar mais projetos. É a minha vontade. E é isso, cara. Seguir também, poder fazer shows, tá ligado? Se rolar, contratantes. Eu sou muito fraco nesse sentido de network, assim, no sentido de, pô, sair trocando ideia com todo mundo e ficar pedindo coisa pros outros. Eu não gosto muito disso, tá ligado? Mas, pô, mano, eu sou sincero, sou um cara sincero. Então, se você é um contratante, enxerga a sinceridade em mim, qualidade, e acha que seria bom pro seu evento, por favor, me contrate, mano. Chama eu no zap aí, no e-mail, e é nóis, vamos trabalhar. É isso aí, muito bem. Você é como um empresário. Ou empresário. Você Exato, vai ter como alguém pra poder falar pra você. Investir um dinheirinho, né? Fala lá pra mim. Tô precisando. Muito bem. Raul, antes de terminar, Raul, Yagami, Kenzo, tudo bem, mano. Todos eles. Você pode, você tem o passe. Então tá bom, é que eu já chamei, desde que eu tô aqui, tô acostumado. Mas antes de terminar, passa suas formas de contato, como quem te encontra, pode mandar abraço, aproveita esse final de programa pra você falar o que você quiser. Certo. Rapaziada, pra quem quiser me seguir, mano, minha forma de contato mais fácil é no Instagram hoje, @IagamiKenzo, YAGAMIKENZO, IagamiKenzo, tudo junto, sem nenhum outro caractere, é fácil de achar. Se você jogar no Google, aparece, tá? E, enfim, mano, lá tem o meu e-mail também pra contratante, pra alguém que queira algum evento, ou enfim, trampar. Se quiser falar comigo de uma forma mais direta, você pode me dar um salve no e-mail também. Enfim, mano, tem o meu Spotify, que é Yagami Kenzo também. Todas as plataformas digitais, na verdade, Apple, Deezer, Audiomack, tudo, eu tô lá. E é isso, cara. Pra mandar um beijo, mandar um salve, rapaziada, eu racho o bico, né? O pessoal sempre se embanana muito pra mandar um salve ali. Mas, mano, eu vou mandar um salve geral, vou mandar pra algumas pessoas, óbvio. Minha mãe, um beijo, minha avó, minha tia Ellen, meu tio Júnior, minha namorada que tá aqui trabalhando comigo, te amo. Meus parceiros do Otogakuri, o Ded, o Drake, o Perão, o Monpean, o Igor. Mano, uma rapaziada aí que pô, mano, nessa trajetória minha fez uma questão, tá ligado? Teve ali em alguns momentos e tal, se não em todos, né? Mas é isso, mano. Pros demais, um salve geral. Espero que ninguém fique chateado comigo. E é isso, mano. Muito bem, isso aí, gente. Pra quem não foi salve agora, vai ser na próxima. Quando
Vai ele voltar aqui pra contar mais coisas, que vai ter mais Amém. coisa com certeza. Com certeza. Tudo bem. Bom, é isso, né? Raul vai falar sempre assim. Pode tudo falar, bem. Raul, mano, É isso. Keisa, muito obrigado pela sua participação aqui Muito hoje. obrigado pelo convite também, mano. Imagina. De verdade mesmo. Primeiro, ó, eu trabalho aqui tem 2 anos, o primeiro podcast que me chamou pra fazer uma entrevista foi ele, tá, mano? Você viu primeiro aqui. Entendeu? Tamo junto, que é isso. Faz tempo já que eu vi ele ali, falei, ele tava contando as coisas que ele fazia, tava produzindo. Falei, não, a gente tem que vir contar essa né, história. esse cara aí, eu vou tirar um dinheiro dele. Tem que vir contar a história, isso Tá mesmo. certo. E é isso, o programa aqui é pra isso. As pessoas contarem o que fazem, contarem coisas que participam ou que elas mesmas produzem e histórias legais pra gente descobrir, certo? Raul, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui hoje. Semana que vem estaremos de volta aqui com mais um programa. Semana que vem ou na próxima? Quando estivermos de volta, estaremos de volta. É isso, certo? Com mais algum grupo, alguma pessoa. Você vai descobrir nas redes sociais essa semana. Valeu, galera. Um beijo, abraço e até mais.